Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de Sociologia para o concurso da Guarda Municipal de João Pessoa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre socialização, como é que a gente desenvolve os processos sociais dentro da nossa comunidade. Antes disso, queria dizer, dia 29 de fevereiro, na quinta-feira antes da prova de vocês, nós teremos o nosso aulão de véspera com questões. Nós iremos trabalhar a partir de questões. História e Sociologia, por apenas R$20. Então, no dia 29 de fevereiro, certo? A gente vai ter online, vai custar apenas R$20 e eu vou deixar o meu número aqui na descrição. Se você quiser participar do nosso aulão, você fala comigo. Vai ser um aulão de véspera com revisão e dicas para você gabaritar a sua prova de História e Sociologia. As duas matérias num dia só para a gente gabaritar a sua prova, beleza? A nossa apostila está disponível. Então, se você quiser a nossa apostila, fala com a gente. Ela tem questões e tem conteúdo de história da Paraíba. Beleza? Então, isso aí é para você fortalecer, para você chegar bem na hora da sua prova. E também, curta, comente e compartilha. Chegou aqui, já deixa aquele like. Isso é muito bom, ajuda o nosso canal a crescer. Comenta aqui embaixo. Professor, estou gostando, está me ajudando muito. Vai comentando que isso vai ajudando a gente a crescer cada vez mais. Beleza? Vamos nessa. Quando a gente fala em socialização, o que a gente está falando? Veja só, desde cedo nós somos socializados, todos nós. Por quê? Em todos os lugares que a gente atua, nós estamos convivendo com outros seres humanos. Então, assim que você nasce, você está no seio da sua família, né? Então, pai, mãe, irmãos, avô, avó, depende como é a sua conformação familiar. Tem famílias, inclusive, que são muito grandes, né? Então, tem famílias que moram muitas pessoas, então você é criado por um tio, por uma tia, por um avô, por uma avó, por um primo, e isso, ou seja, você vai sendo formado ali, e é normal. A sua família é o primeiro local de construção de sociabilidade, é o primeiro lugar, e ali você já aprende uma série de coisas. Quer que eu diga uma bem de cara, assim, pra gente compreender? O nosso sotaque. Então, quando a gente fala, o nosso sotaque vai na frente. Por quê? Porque a gente aprendeu. E a gente aprendeu isso onde? A gente vai na escola e aprende isso? Não, a gente aprende isso logo de cara na nossa família. Isso não é uma coisa que a sua mãe senta e diz aqui, vem aqui meu filho, agora você vai aprender a falar igual um pernambucano, igual um paraibano, igual um gaúcho. Não. É natural a gente aprender isso. Então pensa logo de cara. O sotaque é a nossa primeira forma de sociabilidade, uma coisa que a gente aprende e que geralmente a gente vai falar desse jeito até o final das nossas vidas, mesmo tendo contato com várias outras pessoas, mas a gente carrega isso. Então isso é para a gente logo perceber essa relação que está aí colocada. E, diante disso também, com os outros processos de sociabilidade, a gente vai colocando e aprendendo uma série de coisas. Isso é o mais importante para a gente entender. A gente aprende uma série de coisas no contato com as outras pessoas. Então você está lá, na família em primeiro lugar, depois você vai estar lá na creche, hotelzinho da escola. Ali você vai ter contato com pessoas de outras famílias, que tem outros aprendizados, que tem outras culturas. Então você precisa seguir uma regra. A criança vai para a escola também para isso, para ela aprender a seguir uma regra, para ela ouvir um não, para ela ter que dividir o brinquedo. Veja, tudo isso é processo de sociabilidade, para ela entender das pequenas coisas como é feita a nossa sociedade. Estão entendendo isso? Então é importante a gente pensar diante disso. E é aí que a gente forma o nosso indivíduo. O nosso indivíduo, ele é formado em sociedade. Não existe indivíduo sozinho. Não existe alguém que seja formado por conta própria. A geração espontânea, isso não existe. E aquilo que a gente pensa porque está dentro de um grupo social. Lembre sempre disso. As coisas que você acredita, que você gosta, que você tem nos seus valores, seus princípios, tudo isso é formado dentro da sociedade. Se você vivesse em outro local ou em outro tempo, você não pensaria dessa forma. Grave isso. Então, por que você está agora estudando para fazer um concurso público na área de segurança? Porque de alguma forma isso foi incutido em você, de alguma forma você entendeu que esta seria uma maneira de crescer na vida, de alguma maneira você entendeu que isso é uma forma de melhorar. Então, essas são as maneiras que você vai fazendo. É desse jeito que você vai aprendendo. Então, isso é socialização. Bem direto para a sua prova, que eu quero que você entenda, para a sua prova. O ser humano, ele é fruto de processos sociais. Significa, aquilo que nós vivemos está dentro da nossa sociedade, das coisas que nós aprendemos em sociedade.
Ali está os nossos valores e princípios. É aí que a gente aprende isso. Em outros tempos existem outros valores, ponto. E os valores vão mudando. Então as coisas elas se transformam, isso é importante também dizer. No tempo e no espaço as coisas se transformam. Então não adianta a gente ficar parado, preso no tempo, porque antigamente as coisas mudam e sempre vão se modificar. Então grava isso. O ser humano ele é fruto do seu tempo, o ser humano é fruto do seu espaço, porque onde você nasce forma isso, certo? E o ser humano também, ele vai se modificando, porque as relações sociais elas não são perenes, elas se transformam, elas se modificam. Então, você aprende um determinado tipo de coisa, uma forma de agir, quando é criança, família e tal. Mas quando você vai para o mundo do trabalho, você aprende uma série de outros valores. É uma verdade. Você vai ter contato ali com as pessoas, vão dizer, vai por aqui, não vai por ali, faz isso. Quando você chega no seu ambiente de trabalho, o que vai acontecer logo de cara? Tem aquela coisa formal, grava isso, Tem o formal e o informal. Você passou no concurso da Guarda Municipal de João Pessoa, amém? Que você seja aprovado. Aí você vai ler lá o manual de regras. Você leu lá o manual, agora eu sei tudo. Quando você chegar, você vai ter de frente com quem? Um cara que tem lá 20 anos de corporação. Vai dizer, meu irmão, isso aqui tu faz assim, assim, assim. Aquilo ali tu vem por aqui assim, assim. Por quê? Aquilo que esse cara tá falando é o informal. Não quer dizer que é ilegal, que é crime, nada disso. Mas é as dicas e as coisas que quem tem experiência vai passar para você. E é assim em todo local de trabalho. No lugar que você trabalha hoje é assim. Você dá uma dica para o mais novo, calma, isso aí não adianta bater de frente, isso aí vai por ali. É assim. Então a sociabilidade, a socialização é que faz o ser humano construir aquilo que ele acredita. Beleza? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Manda esse vídeo para um monte de gente, joga isso no WhatsApp, compartilha, deixa o comentário aqui embaixo. Que é isso, está assistindo aula com a gente, nunca deixou um comentário, deixa aí embaixo o comentário. E a segunda forma é através do nosso Pix, que eu sempre deixo aqui na descrição. E você também pode contribuir com o nosso canal comprando os nossos materiais. Então você tem a nossa apostila e agora o nosso aulão que você pode estar utilizando para a sua aprovação. Beleza? Vamos embora. Então, uma coisa que eu quero que você entenda também é a chamada moral. Veja só, moral, o que é isso? A moral é o que é coletivo. A gente sempre tem ética e moral. Lembra assim, ética é individual, moral é coletiva. Então, como a gente está falando de sociabilidade, a gente está falando da moral. É muito comum a gente utilizar o termo moral cristã. Por quê? Porque nós estamos num país ocidental onde a moral nossa foi formada por princípios judaico-cristãos, como a gente costuma utilizar esses termos. Então, dentro dessa moral que a gente tem, que é coletiva e tudo mais, a gente pode perceber uma série de princípios. Uma importante série desses princípios estão lá no Antigo Testamento, nas 10 mandamentos de Moisés. Então, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não dar falso testemunho, respeitar pai e mãe, tudo isso está lá. Isso faz parte da moral cristã. Então, muito do que a gente coloca no nosso cotidiano está dentro disso, da nossa moral. Então, a gente aprende de uma maneira geral isso. Então, todo mundo sabe, roubar é errado. Pode parecer uma coisa meio... Isso é claro que eu sou. É claro porque a gente está nessa sociedade. Então, a gente sabe que tem que respeitar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe. É um princípio. Você tem que honrar pai e mãe. Tá ali. Não, mãe é mãe, acabou-se. Pai, você tem que respeitar o seu pai independente. Tá lá dentro daquilo que nós compreendemos como a moral cristã. Como uma série de princípios que balizam as nossas ações. Por quê? Porque a nossa sociedade é formada desta maneira. Então aí é importante para a gente conseguir compreender essas questões quando a gente fala sobre a moral da nossa sociedade, ok? Então isso é muito importante para a gente entender como isto se localiza e como se dão esses processos de aprendizado, como é que esses processos se dão. Muitos deles se dão de maneira completamente informal, no dia a dia. Então você está ali ouvindo de pai, ouvindo de mãe, ouvindo de colega, ouvindo de vovó, então tudo isso você vai aprendendo. Muito do processo ele é de convívio. Então você vai convivendo com as pessoas e você vai aprendendo aquilo. Então você vai, quanto mais você convive com a pessoa, mais você pega a característica dela, isso é normal. Então você tem um amigo muito próximo, uma amiga muito próxima, você vai tendo características dela, adquirindo os gostos dela. Por quê? Porque é normal, porque nós somos processo disso. Quando você começa a andar com um determinado grupo, você começa a falar daquele jeito, você começa a atuar daquele jeito,
você começa a gostar daquelas coisas. E é assim, porque aquilo é assim que o ser humano se sociabiliza. E nós somos um ser social. O ser humano, ele é um ser social. Ele só viveu ao longo de todas essas eras, desde o Paleolítico até hoje, porque ele soube viver em sociedade. Porque ele se adaptou muito bem. Então grava isso, que é relevante para a sua prova. Então os processos, eles são geralmente do cotidiano, intrínsecos, mas às vezes eles são extrínsecos também. Então o papel da escola, né, ele vem para isso, para ele dizer, olha, se você fizer isso, tá errado, você tem punição, não pode fazer isso, não morde o coleguinha, não puxa o cabelo do amiguinho, não é assim que a tia lá, a professora lá do início da educação infantil fala? Por quê? Porque às vezes a criança tá ali, ela precisa aprender que não pode fazer determinada coisa. Então isso é importante para a criança também aprender e pegar aquele hábito que muitas vezes parece natural, mas não é. Ok, minha gente, tranquilo, entenderam? Então é assim que a gente pensa a sociabilidade e a socialização que temos na nossa sociedade. Ok? Dia 29, aulão de História, e a nossa apostila tá aí. Tamo junto, forte abraço, até a aprovação.